Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as investigações em andamento na CPI e as expectativas para o relatório final. Eu converso com Eduardo Girão, que é senador pelo Podemos do Ceará, titular da CPI da pandemia e vice-líder do partido no Senado. Senador Girão, boa noite. Muito boa noite, Denise. Uma honra e uma alegria muito grande estar mais uma vez com você aqui na TV Gazeta. Bom, e senador, vamos falar então das expectativas em torno das investigações, né? Nós tínhamos a previsão de que todo o trabalho acabasse agora no final de setembro, mas surgiram novas frentes aí de investigação, como da Prevent Senior, né? E agora nós temos também, em relação a outras questões, nós tivemos hoje o depoimento da advogada Bruna Mendes, né? Que ela falava exatamente da Prevent Senior em relação à utilização do kit Covid. Vamos começar por aí. Eu queria saber como é que o senhor viu o depoimento hoje. Na minha opinião, pareceu uma das coisas mais sérias em termos de responsabilidade na condução da pandemia, crimes graves que podem ter sido cometidos, se tudo isso for confirmado, não é, senador? Pois é, Denise, eu estava lembrando aqui que você lembra no início da pandemia, quando a gente não tinha ainda no Brasil só informações que estavam chegando e nós recebemos notícias da Espanha, da Itália, que muitos idosos estavam morrendo nos asilos. Essa faixa etária era uma faixa etária realmente que era alvo desse vírus e a gente se preocupou. O Brasil já teve essa oportunidade de se prevenir um pouco antes, no aspecto de saber o que fazer. Hoje eu perguntei, não teve protocolo de Ministério da Saúde, nem de governo de estado, nem de prefeitura, mas eu acredito que, tendo em vista o depoimento da advogada, embora que foi um pouco turvo, né, porque já existia uma animosidade dela com a empresa Prevent Senior, de querela judicial, de invasão que houve no escritório dela. Então, tudo isso eu acho que o ódio, ele acaba um pouco deixando as coisas mais difíceis, cega um pouco. Mas eu acredito que deve se aprofundar no aspecto de, por exemplo, chamar o secretário de Saúde de São Paulo, que é um requerimento meu, que foi aprovado semana passada por unanimidade e que eu esperava que fosse essa semana, porque ele pode ajudar a esclarecer esses indícios de subnotificações, né? Como também muitas demandas que a gente recebeu aqui do Brasil inteiro, inclusive de São Paulo, sobre super notificações, ou seja, pessoas que morreram por outras causas e que na certidão de óbito lá veio como Covid, né? Inclusive, eu apresentei no dia do requerimento uma carta que eu fiz ao próprio governador de São Paulo pedindo respostas sobre 2 casos que eu coloco CPF, coloco tudo, apresentei o vídeo, mas até hoje não chegou. A gente precisa ter muita serenidade para não fazer pré-julgamentos. Você vê que essa CPI ela continua com a pegada de muita politicagem. Hoje mesmo colocaram o nome do ministro Sérgio Moro. O que é que tem a ver o ministro Sérgio Moro cair de paraquedas porque no ano passado ele parabenizou o governo federal por ter ido atrás de insumos na Índia, que é um parceiro comercial do Brasil? Então, essa questão da antecipação do calendário político do ano que vem perde a razão, a lógica, né, de colocar o ministro Sérgio Moro, que é um patrimônio, a Lava Jato, que ele conduziu, no meu modo de entender, é um patrimônio imaterial do povo brasileiro e merece todo o respeito. No caso da Prevent Senior, a gente tem várias frentes de investigação em aberto pela Polícia Federal, haverá investigações também, já estão ocorrendo aqui em São Paulo, então se tentará chegar a um desfecho, né, para comprovar ou não esses crimes. Agora, em relação ao andamento da CPI, conclusão dos trabalhos, o que o senhor espera que ocorra de fato? Qual o encaminhamento possível depois de constatadas todas as irregularidades que envolvem ex-participantes, funcionários do Ministério da Saúde? Nós temos também no âmbito dos estados que o senhor cobrava muito, alguma coisa avançou, não é? Denise, eu queria te dar essa boa notícia com relação aos estados e municípios, bilhões de reais de verbas federais. Infelizmente, a CPI não quis olhar para isso. Nós estamos chegando na reta final. Eu tive que fazer uma outra CPI, aliás, buscar assinaturas para uma CPMI mista, Senado e Câmara. Já consegui aqui. Agora a boa notícia para vocês. Já consegui 37 assinaturas de senadores, só bastavam 27. Já estou com assinatura suficiente e vou levar para a Câmara dos Deputados
essa semana para entregar para os deputados que estão mobilizados para pegar as assinaturas lá também. Porque tudo isso que essa CPI, de forma vergonhosa aqui no Senado, não quis olhar, que é rastrear a corrupção como Consórcio Nordeste, o caso de 1,5 bilhão do Pará, tá, que a Polícia Federal mostrou, essa CPI quis blindar poderosos. O relatório, particularmente, eu tenho um sentimento pelas entrevistas do próprio relator, de membros da CPI. Aliás, já temos 3 presidenciáveis como membros da CPI, ou seja, é uma comprovação de que ela virou um instrumento político eleitoral. Eu acho que o relatório já está pronto, antes mesmo de ter começado essa CPI. Eles fazem ajustes ali, mas pelas declarações do próprio relator, que sempre disse quem era o culpado, quem era o inocente, antes de fazer qualquer tipo de investigação. Quando hoje, por exemplo, inclusive eu citei isso, quando os depoentes não confirmam certas narrativas do relator, começa um festival de agressividade, de desrespeito, de abuso, de intimidação, e quando confirma as narrativas, o que ele quer ouvir, aí se estende o tapete vermelho, se joga flores, deixa falar o tempo que quer o depoente. Eu acho que não pode ter esse tipo de coisa. Nós temos que ter muita responsabilidade técnica com esse trabalho. Agora, senador, alguns que foram convocados, que poderiam dar mais informações sobre a utilização de recursos nos estados, irregularidades, se recusavam também a responder. Nós tivemos muitos casos assim, que era uma situação muito irritante, que perguntas básicas de endereço, de nome de empresa, de uma série de coisas que não era respondido. Nós tivemos, por exemplo, investigações avançando em Brasília, irregularidades do Distrito Federal, e eu lembro que foi um dia que eu acompanhei muito e não havia respostas, não é? O senhor acha que uma CPMI pode avançar mais? Porque tem aquela cobertura que não seria o foro adequado para esse tipo de investigação, porque tem investigação no âmbito dos estados. Não tem esse problema legal? Quando tem verba federal, Denise, é totalmente respaldado que o Congresso Nacional, aliás, tem até a obrigação de fazer esse tipo de investigação. Eu vejo que, de forma muito clara, o símbolo de corrupção nessa pandemia, concreto, com documentos que a gente recebeu aqui, que saiu dinheiro, que entrou na conta e que não chegou respirador até hoje, é o Consórcio Nordeste. Nós temos outros casos de estados, por exemplo, em Santa Catarina, onde o dinheiro para comprar respiradores, 33 milhões de reais, foi parar numa casa de massagem do Rio de Janeiro. O outro lá no Amazonas, para comprar respirador, foi para uma loja de vinhos, da bebida. Outro foi numa loja de brinquedo, né? Então, isso é brincadeira com o povo brasileiro que quer saber. Essa CPI, infelizmente, diferente do Petrolão, diferente do Mensalão, que rastrearam corrupção, essa fica muito a dever para a sociedade. Amanhã tem um depoimento polêmico, né, que a gente aguarda aqui, que é o do Luciano Hang, do empresário também brasileiro, e que, de uma certa forma, por estar ligado com ideologia do presidente da República, que eu mesmo discordo de muitas coisas do presidente, mas vem sendo perseguido dentro da CPI, uma espécie de assassinato de reputação. E amanhã é um dia que realmente os olhos estão voltados para ver o que é que vai vir desse depoimento. E promete muita polêmica, que inclusive ele gravou um vídeo já com a algema, dizendo, no caso da CPI querer prendê-lo, né, que ele facilita, que não vão ter nem que gastar o dinheiro com a algema. Agora, senador, o senhor não vê nada de mais aproveitável, entre aspas, dessas investigações todas, as denúncias contra tentativas de compra irregular de vacina, nada disso o senhor acha que foi um resultado efetivo que a CPI possa obter? Eu acho que ficou evidente, Denise, inclusive eu estou trabalhando num relatório que não vai ser o relatório dos oposicionistas, né, que tem muita coisa ali de narrativa, nem o relatório dos governistas, né, que também tem uma certa proteção que é feita, natural para o governo. Eu estou tentando fazer algo do meio termo, do equilíbrio do que é que eu vi aqui, de erros e acertos com relação ao enfrentamento da pandemia. Eu já disse para vocês aqui que eu acho equivocado o presidente da República ter feito aglomeração,
sem uso de máscara, declarações contra vacinas. Isso mais atrapalha do que ajuda no momento que a gente precisa debelar esse vírus. Agora, em termos de materialidade, pelo que a gente viu aqui, realmente eu acho que existe um exagero de narrativas muito grande que só se justifica o que a gente está percebendo na CPI por interesse eleitoral, ou seja, é um projeto de poder que está acima do interesse da nação. Isso não acho correto com o povo brasileiro antecipar a eleição do ano que vem. Senador Eduardo Girão, eu agradeço muito a sua participação, senador pelo Podemos do Ceará e titular da CPI da pandemia. Senador, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite, parabéns pelo trabalho a você, Denise, e a todos da TV Gazeta. Obrigada. Deus abençoe. Com você, Laerte.